corações dispostos. Somos um povo escolhido, somos um povo que foi chamado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E que privilégio é o nosso de glorificar e exaltar, engrandecer e dizer com a nossa própria boca, né? Estamos falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Como dizer não para o teu chamado? Depois desse louvor eu poderia descer e ir embora. Porque é exatamente isso que Deus quer falar no meu e no seu coração. Por quê? Mas por que muitas vezes o que a gente fala com a boca, muitas vezes com as nossas ações, a gente não faz. Mas através do louvor e através da palavra do Senhor, Ele quer chancelar, Ele quer sacramentar, Ele quer assinar na minha vida e na sua vida que nós somos dependentes dEle. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode dizer que Ele é santo, poderoso, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia!
Se você tem motivos para agradecer, se você tem motivos para exaltar esse Deus, então exalte, glorifique, enalteça Ele. Você está aqui vivo, cheio de saúde, de alegria, de felicidade. Ele tem cuidado de você. Oh, glória a Deus. Deus é fiel demais, demais. Antes de entrar na palavra, vamos orar? Feche os corredores. O Senhor, Ele está aqui. O nosso Deus é o convidado principal. Trindade maravilhosa, Pai, Filho, Espírito Santo, já se faz presente neste lugar. Senhor, aqui é tudo Teu. O Senhor é o nosso convidado principal, especial, primordial. O Senhor é o nosso motivo. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ah, Deus, o que seria de nós sem Ti? O que seria de nós sem o Teu amor? O que seria de nós sem o Teu cuidado? Sem o Teu amparo? Sem a Tua fortaleza em nós? Jesus, estamos aqui porque precisamos de Ti. Estamos aqui, meu Pai amado, porque precisamos da Tua força, precisamos do Teu encorajamento, precisamos da Tua palavra que é santa, eficaz e poderosa. Jesus, cada um aqui sabe como passou o dia, como começou a segunda-feira, como foi a terça-feira. Mas, Senhor, quando nós adentramos neste lugar santo, nós queremos sim, meu Pai amado, esquecer como foi o dia. Mas, Senhor amado, nós queremos estar atentos aqui para ouvir a Tua voz, o Teu cuidado, a Sua direção, a Sua instrução. Porque nós amamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai poderoso. O Senhor é aquele que não erra. O Senhor é aquele que vem no tempo certo. O Senhor é aquele que direciona da melhor forma. O Senhor é aquele que nos surpreende. O Senhor é aquele que nos constrange em amor. O Senhor é aquele que nos livra. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que dá a última palavra. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é tudo o que a gente tem. Ah, Deus, se não fosse o Senhor. Por isso, meu Pai amado, vai acalmando, por favor, os nossos corações. Senhor, acalma o coração das mães, dos pais. Acalma, meu Pai amado, o coração dessa família. Acalma, meu Pai amado, e vai acrescentando fé. Jesus amado, nós estamos nesse mês da família. E todas as famílias que estão aqui e as que não estão, meu Pai amado, se tem um, o Senhor precisa de um. E que cada pessoa que está aqui representando essa família, que o Senhor possa dar direção, a graça. Jesus vai de encontro também aos nossos pastores. Pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, guarda, livra de todo mal. Senhor amado, a toda a liderança dessa igreja, aos nossos bispos, meu Pai amado, todas as nossas igrejas, meu Pai amado, toda a igreja, todo lugar que está aberto para te adorar, te bendizer e te engrandecer, Senhor. Pinga, meu Pai amado, uma gota da Tua alegria, do Teu amor, que o Teu Santo Espírito possa fluir de uma maneira toda especial em nossas vidas, Deus. Porque eu nasci para te adorar. Quando eu subo nesse altar, eu quero dizer o quanto Tu és bom, quanto Tu és fiel, quanto Tu és poderoso. Deus, como o Senhor fala, como o Senhor é incrível. Obrigado, Jesus, desde já, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Esteja conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Aleluia! Eu quero ser breve para você sentar. Vamos entrar na palavra. Eu quero ler aqui os Salmos de número 139. E a gente vai ler 14 versículos só, tá bom? Quem tiver a Bíblia, quem não tiver, acompanha aqui no telão comigo, tá? Que diz assim, ó:
É um salmo muito conhecido, mas o Senhor falou fortemente ao meu coração nesse salmo. Como Deus é bom. Senhor, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama no Seol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Amém? Até aqui. Pode sentar, por gentileza. É tão maravilhoso esse salmo. Eu reli. E quando você lê a Bíblia, é o Senhor falando com você, né? A palavra do Senhor é aquela que não volta vazia, aquela que ela atinge nosso coração de uma maneira poderosa, a nossa mente, os nossos sentimentos. E quando você lê uma passagem dessa, independente daquilo que a gente passa, independente daquilo que a gente espera receber em Deus, porque com certeza muitos aqui têm sonhos para realizar, né? Tem conquistas, e isso é maravilhoso. Almeja algo ainda esse ano, ou não, ou para o próximo ano, ou para a próxima semana. Mas quando eu leio esse salmo, eu fico constrangida, porque o amor de Deus por nós, o cuidado dele por nós é tão maravilhoso, é tão grandioso, que independente daquilo que eu quero alcançar, independente daquilo que eu quero almejar, Deus, ele me conhece por completo. E que privilégio é o seu também. Essa palavra veio direto ao meu coração, e muitas vezes o que o Senhor ele quer nos dizer, a gente está muito acelerado, a gente está muito preocupado com amanhã, a gente está muito preocupado com as contas, com os boletos, com o que ainda não aconteceu, pensando que as coisas estão no nosso controle. Ah, mas Simone, não vai dar certo tal coisa, está difícil tal coisa, a circunstância me diz que não, a circunstância está me dizendo que, olha, não vai dar certo, eu vou me dar mal. Mas o Senhor me chama e te chama para essa noite, para dizer que Ele te ama. Mas eu e você precisamos ter essa convicção desse amor, porque se a gente não tiver a convicção desse cuidado de Deus, desse guardar de Deus, desse zelo do Senhor, que aonde você estiver, seja na bonança, seja na tempestade, seja na escuridão, seja na luz, seja no mais alto monte, ou seja nas profundezas do mar, se você não tiver a convicção de que Deus te guarda, de que Deus te ama, você e eu não vamos passar para o próximo nível. Não vamos.
O Senhor falou muito forte ao meu coração. Aquilo que eu quero alcançar, aquilo que você quer alcançar, se é grandioso para você, se você não tiver essa convicção do amor de Deus para com você, você só vai patinar. E se por acaso essa bênção vier na sua mão, você não vai saber lidar com ela. Porque você precisa estar pronto. Eu preciso estar pronta. Porque falar que o nosso Deus, Ele é dono do universo, Ele te criou, a gente acabou de ler que Ele nos fez, nos desenhou dentro do ventre da nossa mãe. Ele te admirou, Ele sonhou com você, Ele sonhou comigo. Não existe pessoa igual a você. Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Não tem ninguém como você. Não tem ninguém com o teu DNA. Não tem ninguém com as tuas características. E o Senhor foi muito forte ao meu coração para dizer para o povo dele que nós precisamos encarar isso de frente, falar independente do terremoto, independente das circunstâncias, independente da minha conta bancária, independente daquilo que eu tenho para comer lá na minha mesa, independente da minha geladeira, independente de qualquer situação de injustiça, de falta de compreensão, independente, Jesus e você já é a maioria. Deus e você já é a maioria. Por que eu vou ficar 1 ou 2 dias bom e 3, 4 dias ruim? Oscilando, sabe? Hoje eu estou triste, Simone. Amanhã eu vou ficar bem. Enquanto se não melhorar, eu estou zoada. Estou zoado, estou legal não. Mas quando eu ver a solução daquilo, aí eu melhoro. Deus não me quer assim, Deus não te quer assim. Porque a gente estava numa fila imaginária, pensa comigo. A gente é descendência de Adão e Eva, a gente estava numa fila imaginária. A gente já estava sentenciado. A luz do Senhor nos trouxe clareza, nos deu o privilégio da salvação, mudou a nossa rota. Você não é mais criatura, e sim você é filho amado e filha amada do Deus Todo-Poderoso. Ele te guarda e te livra de tantas coisas que você mal imagina. E por que eu e você precisamos ser constantes? Muitas vezes numa tristeza, num rosto carrancudo, numa falta de gentileza, né? Ah, Deus entende o meu jeito, eu sou assim mesmo, Deus entende. Deus entende que eu e você precisamos mudar todos os dias. Porque sabe o tema? Ele diz aqui para mim o tema, ó. Deus, Ele sabe exatamente quem é você. Esse é o tema da ministração. Às vezes eu estou aqui, eu posso cumprimentar todo mundo, abraçar todo mundo, pegar na mão de todo mundo, mas Deus sabe exatamente do jeito que eu estou, que eu sou e como eu sou. E nós estamos nessa jornada. Nós precisamos todos os dias melhorar em Deus. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero passar para a igreja, para que vocês pensem, é refletir naquilo que a gente acabou de ler. Deus, Ele te ama tanto, que Ele te chama nessa noite para que você troque as suas desconfianças, as suas inseguranças, por confiar nele e por se sentir seguro nele. Troca isso, troca. Porque a fé, o que é? A gente cansa de falar aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Mas enquanto eu não vejo, eu vou ficar chateada. Enquanto não está acontecendo, eu não vou fazer a obra de Deus legal. Enquanto não está acontecendo, eu vou para o culto só de domingo. Enquanto não está acontecendo, eu não vou orar muitas vezes não. Enquanto não está acontecendo, para que louvar? Enquanto não está acontecendo, por que eu vou falar do amor de Jesus? Independente do que aconteça na sua vida, Deus está chamando um povo para que passe de outro nível. Mas quando a minha e a sua postura mudar, quando o meu e o seu comportamento mudar, eu não estou falando que vai ser sempre 1000 maravilhas, não estou dizendo isso. Mas eu quero que eu e você, isso é para mim também, quando vier alguma coisa,
de frente para nós, sabe? De confronto com a gente saber lidar com as situações, a gente não paralisar naquela inércia, a gente não paralisar naquele problema, mas a gente avançar, porque existe um Deus que me sonda, que te sonda, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que te livra, existe um Deus que tem promessas para te entregar, existe um Deus que tem vitórias para te entregar, existe um Deus poderoso que é teu Pai, que te olha como filho e filha, e muitas vezes sem você perceber Ele te carrega no colo. Eu duvido aqui, se alguém levanta a mão, dizendo que talvez uma prova bem difícil da sua vida, você talvez, se fosse só por você, você suportaria. Quem arrisca levantar a mão? Eu não arrisco. Sem Deus, para onde a gente vai? Será que a gente consegue ir muito longe? Mas essa palavra está fervendo no meu coração, porque é como se o Senhor chamasse a mim e a você para dar um plus a mais, sabe? Vocês estão conseguindo entender a mensagem? É um plus a mais, tipo assim, dando sequência ao que o pastor Michel falou num culto anterior, e é verdade, sabe? É você vir adorar o Senhor, é você vir se entregar sem reserva, é você vir e fazer algo diferente da qual você não fazia antes, é sair do protocolo, é muitas vezes sair daquele ritual que muitas vezes a gente tem, porque você serve ao Deus que é todo poderoso, é o dono do universo, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o Deus de tudo aquilo que se pode confiar, Ele está acima de tudo e de todos, é esse Deus que você serve, que eu sirvo. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? O que for natural para mim, para eu fazer e para você fazer, vamos fazer, mas o sobrenatural deixa nas mãos dEle, Ele vai realizar. Mas o que Ele chama a minha atenção e a sua atenção hoje é para as nossas posturas, é para os nossos jeitos. Porque como é que eu vou exalar o nome do Senhor? Como é que eu vou dizer e como é que eu vou provar para mim mesma que o Senhor, Ele habita em mim, que o Espírito Santo está em mim, mediante essa palavra poderosa que a gente acabou de ler? Pode passar para o próximo, por gentileza. Que diz assim, ó, o próximo tópico, isso me chamou muita atenção, o tópico. Aleluia. Nada em nós escapa ao olhar atento de Deus. Nada. Guarda isso, nada. Quando você está sozinho, Deus está te vendo. Quando ninguém está te vendo, Deus está te vendo, e é isso que é o mais importante. Quando os irmãos da igreja não estão te vendo, quando o pastor não está te vendo, quando o supervisor não está te vendo, quando talvez seus filhos não estão te vendo, quando a sua esposa não está te vendo, quando seu esposo não está te vendo, nada escapa do poder do Senhor. E Ele te chama e me chama para algo muito profundo, porque tem ações nossas e tem práticas nossas que a gente tem que muitas vezes virar a chavinha, muitas vezes deixar de fazer e praticar aquilo que o Senhor quer que nós façamos no dia a dia, para que a gente venha fluir nas nossas ações. E eu posso te dizer uma coisa? Essas ações são tão cotidianas na nossa vida, muito cotidianas, muito. E isso me alegrou em muitas que eu faço. E o Senhor, Ele colocou no meu coração isso, ó. Quando você está fazendo isso, você está me servindo. Quando você está fazendo isso, você está mostrando para mim que você está em mim. É louco isso. E é muito verdadeiro. Vamos lá, em algumas práticas. Próximo tópico, que diz assim, ó. Quando eu demonstro empatia. Às vezes você não vai conseguir resolver o problema do seu irmão. Às vezes o problema dele é financeiro, ele está com uma dívida aí, de sei lá quanto. Você talvez não vai conseguir. Mas você se colocar no lugar dele, ter empatia por ele, falar, peraí, eu não consigo
financeiramente, talvez eu não vou conseguir fazer algo que vai te suprir na hora, mas vamos em casa, vamos conversar, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer um propósito. Eu me coloco no teu lugar. E isso em tempos bons, em tempos ruins, em tempos bons também. Quando o irmão é abençoado, quando o irmão tem uma vitória, quando o irmão, sei lá, é promovido, quando o irmão troca de carro, quando o irmão, sei lá, é auxiliar e passa a ser líder, eu preciso me alegrar, eu preciso celebrar, eu preciso falar: Senhor, que lindo, que bênção que o Senhor está proporcionando para aquela vida. Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu demonstro também os sentimentos de atos de serviço, de servir na casa do Senhor, de servir o meu irmão, de servir o meu vizinho. Quem aqui tem um vizinho, uma vizinha que ama cozinhar e às vezes leva um bolinho para você em casa? Né? Às vezes passa um cafezinho, Gi, você sente: vizinha, vem aqui tomar um café, um bolinho que eu acabei de fazer. Quem nunca, não é bom? Gente, é bom demais. Atos de servir. E aí o Senhor, Ele me mostra e te mostra que você agindo assim, você está agradando Ele. Você está entendendo que Ele é na sua vida. Porque às vezes, por que o Senhor nos trouxe esse tipo de mensagem? E eu comecei a entender. Às vezes a gente quer fazer coisas fantasiosas, sabe? Eu preciso fazer isso, isso e isso para agradar a Deus. Eu preciso mudar isso, isso e isso. Não, o Senhor Jesus, Ele é simples. Ele é humilde e manso de coração. Jesus, quando Ele veio para esse mundo, a palavra vai dizer que Ele não tinha onde reclinar a cabeça dEle. Jesus é simples. E Ele me ensina e te ensina a ser simples. São nas mínimas coisas que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. E não é por barganha, mas é por uma mudança de mentalidade, por uma mudança de sentimentos, por mudança de comportamento que eu e você precisamos ter sempre, no dia a dia. Atos de serviço. E uma coisa que a gente precisa ser muito grato. Você por acaso já confundiu o inimigo? Eu já. Você já confundiu o inimigo agradecendo a Deus por uma luta que você está passando? Por uma situação bem adversa, que você vai falar assim, que talvez todo mundo vai pensar que você vai reclamar, e você talvez teria todo o direito do mundo, se não for ser diferente, se você não quiser mudar para o próximo nível, talvez você tinha esse direito de reclamar, de ficar triste. Mas a gente muitas vezes precisa confundir o inferno, estando alegre, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos mais difíceis, ser grato. Senhor, obrigado porque eu estou passando por essa prova. Sabe por quê? Alguma coisa o Senhor quer me ensinar. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado por ter sido injustiçada. Obrigado, Senhor amado, por ter sido mal vista ou visto. Obrigado, Senhor, por lá no serviço estou sendo, sei lá, perseguido. Obrigado, Jesus, porque essa causa na justiça era para ter saído faz tempo e não saiu. Muito obrigado. Às vezes as pessoas estão do seu lado e não vão entender nada. Fala: que doida. Está se amostrando, tá? Não é isso não. É a nova essência que tem que estar em nós. Isso é normal de nós, tem que estar em nós. Porque muitas vezes, o que eu quero dizer, e isso já aconteceu comigo também, às vezes em tantos problemas, tantas situações, que às vezes a gente vai dar ênfase naquilo que a gente está passando. ênfase no problema conjugal, ênfase no problema espiritual, ênfase no problema pessoal, ênfase no problema, sei lá, de relacionamento. Vai dar ênfase àquilo. Mas o que a gente acabou de ler, o que a gente acabou de cantar, acabou de louvar, não condiz com a sua atitude se for contrário àquilo que você acabou de louvar e de ler. Eu e você não merecíamos nada. Esse choque de realidade tem que vir na minha e na sua vida todos os dias. Porque enquanto Jesus não voltar, a nossa briga vai ser constante, da carne contra o espírito.
E qual que vai ser o meu e o seu posicionamento? Quem aqui está cansado de esperar no Senhor? Tem alguém que está cansado? Então a sua fé está como? Forte no Senhor? E cadê a alegria do rosto? Porque o próximo tópico é a alegria. Alegria. Às vezes só Deus sabe como eu entro por essa porta, mas eu quero abraçar todo mundo, beijar todo mundo e falar: que lindo que você está hoje, cheiroso, cheirosa. Eu sou assim. É o meu jeito. Então o Senhor me chama e te chama. Às vezes você não precisa fazer isso não, tá, querido? É o meu jeito de ser. Mas assim, sempre tem esse sorriso no rosto, sabe? Alegria. Às vezes fala assim: e aí, paz, irmão, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo indo, tá tudo. Final do mês tá aí, tá chegando, tá. A pessoa nem ouve, você nem ouve a voz da pessoa. Ou então sempre assim, né? Igual a Sunamita, vai tudo bem. Aí a gente já sabe que não tá nada bem, né? A pessoa não sabe nem disfarçar, né, Vá? Não, gente, vamos com tudo, vamos pra cima. Cadê o povo guerreiro de Sapopemba, povo louco de Sapopemba? Deus tem mais pra você, pode aplaudir, porque é pra Jesus. Jesus está aqui, Ele está ouvindo. A gente precisa exercer em nós aquilo que Deus quer que eu e você flua. Porque as palavras desse altar vêm de enxurrada ao nosso coração, ao nosso ser, à nossa vida. E muitas vezes a gente sai por aquela porta, vai para a cantina, senta para comer e esquece tudo o que foi falado aqui. O Senhor me chama e te chama nessa noite para a gente exercer o que Ele tem para mim e para você, e que flua rios de água viva na minha vida e na sua vida. Flua palavras de vida, flua palavras de vitórias, flua palavras de decreto na vida das pessoas. Deus é fiel demais. Esteja presente de corpo, alma e espírito. Quando você estiver dentro da igreja, quando você estiver com seu cônjuge, quando você estiver com seus filhos. Porque a conexão do Senhor vem, a graça do Senhor vem. Seja gentil com as pessoas. Nossa, Deus falou tanto comigo sobre isso. Sobre nas pequenas coisas, sobre ser diferente nas pequenas coisas. Porque você não sabe o batalhão que aquela pessoa às vezes está enfrentando. E às vezes você falar, abraçar ela, dar um aperto de mão e falar: tudo bem? Como que você está? Você é tão especial. Isso já dá um up para ela. Né, Bá? Toda vez que eu vejo seu cabelo, eu falo que você sempre tá bonita, né? Linda, cabelo enrolado. Tô brincando, gente. Bárbara é minha best, por isso. Mas é sério. Eu amo abraçar os jovens. Eu amo conectar, amo estar com eles. Quem foi pro encontro, esse último encontro? Eu tô anestesiada ainda, sério. Gente, por isso que é maravilhoso fazer parte de tudo da igreja. Tudo da igreja, eu amo. Foi incrível esse encontro, não foi, gente? Foi tremendo esse encontro. E lá você conhece tantas histórias, você conecta tantas pessoas. Você fala: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, por participar disso. Obrigado. Essa luta vai passar. Esse peso aqui vai passar. Essa vontade de chorar vai passar. Essas noites sem dormir direito vai passar. Sabe o que Deus está forjando o meu caráter e o seu? Para depois a gente ter um monte de historinha para contar. A gente vai sentar muitas vezes assim com um amigo, ou com o nosso auxiliar, o líder, e falar: peraí, deixa eu te contar essa história aqui, ó. Sabia? É igual quando nossos filhos vão crescendo. Não bate o joelho, não machuca, às vezes arrebenta o olho, não é assim? Quebra o braço. Aí a gente fala o que para eles? Ah, filho, isso aí é historinha para você contar. E Deus muitas vezes permite certas coisas na nossa vida para a gente ter historinha para contar. Para a gente edificar a fé de muitas pessoas através das nossas histórias para contar. Dos nossos testemunhos para contar. Seja forte e corajoso, Jesus está te vendo.
Você não adianta, por mais que você tente fugir daquilo que Deus tem para você, ou por mais que muitas vezes você está cansado, não querendo prosseguir, Deus, Ele nunca vai te abandonar, nunca. Essa palavra eu falo com toda a propriedade, nunca, Ele nunca vai te abandonar, mesmo apesar de, nunca. Você pode sentir o amor de Deus aí com você? Você pode de verdade acreditar em tudo aquilo que eu estou falando para você? Que Jesus, Ele é muito maior, Ele é extremamente maior, é infinitamente maior do que qualquer coisa que você esteja passando na sua vida. Ele é extremamente maior, eu não estou aqui querendo te agradar não. Porque quando eu ouvi essa palavra, quando eu meditei nessa palavra, com certeza o Senhor não estava querendo me agradar. O Senhor estava forjando os meus sentimentos, as minhas atitudes, para uma realidade do que Ele disse para mim. Simone, olha, eu estou cuidando de tudo. Simone, confia. Para com esses medinhos, para com essas suas inseguranças, para com esses seus vacilos às vezes. Eu estou cuidando de tudo, menina. Ó, menino, Deus está cuidando de tudo. Porque você pode ter 70 anos, 80 anos, Deus te chama como menino, como uma menina, porque Ele te vê como filho e filha. Você é o queridinho do pai, você é a queridinha do pai. Ei, não importa quantas rejeições você teve na vida, fisicamente falando. Não importa se você perdeu tantas pessoas queridas. A dor às vezes é insuportável. Mas Deus, Ele está aqui como um pai zeloso e maravilhoso para cuidar de você de uma forma totalmente especial. Amém? Deus é fiel. E agora, pode passar para o próximo tópico. Você precisa confiar naquele que escreve os teus dias. É forte isso, já ouvi isso em vários lugares. E é muito forte isso. Talvez você pense que vai chegar de uma forma no final do ano. E Deus está mandando você, confie naquele que escreve os seus dias. Mediante as minhas atitudes, mediante as minhas ações. Porque eu preciso reconhecer que às vezes eu piso na bola. Ou você não pisa na bola. Só eu. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, os meus defeitos. E eu preciso melhorar, eu preciso ser suficientemente sincera e leal com meu Deus e melhorar. Não é simplesmente Deus entende. Não, Deus entende que você precisa mudar. Deus entende que você precisa todos os dias melhorar. Porque você precisa confiar em quem escreve os teus dias. E se você tem pisado na bola, e se você tem feito com que os teus dias não sejam como você gostaria que fosse, então faça a sua parte em mudar. Porque servir ao Senhor não é uma mágica. Servir ao Senhor não tem senha. Não tem desígnios a serem desvendados. Servir ao Senhor, estar em obedecer aquilo que Ele fala para mim e para você, significa cumprir princípios, significa acreditar em tudo aquilo que Deus fala para o teu coração e para o meu coração é real e é verdade. Amém? E eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu estou terminando já. E eu fiz isso uma vez. Pode acender as luzes, por favor. Eu fiz isso uma vez lá atrás. E o Espírito Santo... Eu falei, Senhor, eu quero fazer de novo. Aí o Espírito Santo falou, seja conduzida por mim e vai. Você sabia que muitas vezes e é normal, porque isso acontece comigo também. Você duvida do amor de Deus por você. Às vezes você pensa, o Senhor está olhando todo mundo e não está me olhando. O Senhor, Ele olhou para aquele irmão primeiro, ou para aquela irmã primeiro, e está demorando para me olhar de uma forma diferente. Será que o que eu estou fazendo de errado?
Ou o que eu preciso mudar para que o Senhor venha logo com essa providência no meu coração, na minha vida, na minha alma. E eu quero te dizer que você foi criado por Deus de uma forma admirável e com propósito. Eu quero que você crave isso no seu coração. De uma forma admirável e com propósito. E eu gostaria que você pensasse aí, não abre o teu olho, não olhe para mim, não olhe para o seu irmão. É você e Deus nessa hora. Estenda só a sua mão, estenda a sua mão. Mas continue com os olhos fechados. Você vai receber algo. É simples. É muito simples. É um pedaço de papel. Mas se você entender o que isso significa na sua vida e levar com você, e talvez você vai poder deixar dentro da sua Bíblia, dentro da sua carteira, dentro da sua pasta, não sei. Mas é um lembrete que muitas vezes assim, o que eu falo pode ter grande chance de você esquecer. Mas aquilo que você visualiza, aquilo que está em você, você vai acreditar e você vai lembrar, remeter essa ministração. Porque lembra da empatia? Você precisa ter empatia um com o outro. Mas você precisa acreditar que Jesus, Ele te ama. E Ele te ama incondicionalmente. Eu quero que todos recebam. Mas de olhos fechados, continue pensando naquilo que talvez para você seja difícil alcançar. Mas que agora, talvez estaria muito longe. Mas ouvindo essa palavra, você vai encarar de frente isso e vai falar: o meu Deus sabe a hora certa, o momento certo de me abençoar com isso. E se por acaso ainda não chegou, é porque eu não estou pronta ou pronto para receber. Você não vai mais pressionar Deus na parede. Você não vai mais questionar. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que te guarda, te livra, te protege e sabe tudo ao teu respeito. Ele sabe exatamente tudo ao teu respeito. Ele sabe quem é você de verdade, porque Ele te formou no ventre da tua mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, mesmo os que não têm cabelo na cabeça. Deus sabe tudo sobre você. E é muito forte isso. A partir de hoje, você não tem mais o direito, Simone, você não tem mais o direito de se sentir sozinha, de se sentir rejeitada, de se sentir mal compreendida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Jesus, Ele é o dono dos teus dias. E aquilo que você pensou aí, se você pensou, você vai potencializar o poder de Deus nisso que você pensou. Você não vai mais potencializar o que você está passando, você vai potencializar o poder de Deus nisso que você está passando. E aquilo que você quer alcançar, porque o ano ainda não acabou. E independente do que aconteça, a última palavra sai da boca do teu Pai. Então agora você vai abrir o seu olho e você vai ler aquilo que está escrito na sua mão. O que está escrito na sua mão? Fala bem alto. O que está escrito na sua mão? Aí. Então você é diferente. Você vai olhar para o seu irmão do lado e você vai dizer isso para ele. E você vai entregar o seu papel para ele. Ele vai entregar o seu papel, o papel dele para você. Peraí. Para muitos pode parecer só troca de figurinha. Mas existe uma liberalidade do céu para a minha vida e para a sua vida. Porque o amor de Deus, Ele é capaz de quebrar todo jugo. O amor de Deus, Ele é capaz de quebrar qualquer tipo de situação. O amor de Deus vence tudo. O amor de Deus, Ele constrange
a gente. O amor de Deus, Ele pode construir grandes coisas na minha e na sua vida. O amor de Deus pode colocar a fé no seu coração aí, que talvez estava bem pequenininha. O amor de Deus pode fortalecer a tua família. O amor de Deus pode quebrar qualquer tipo de resistência, seja de ego, seja de arrogância, seja do que for. O amor de Deus, Ele quebra tudo isso. E se Jesus te ama, você é mais do que vencedor. Se Jesus te ama, você consegue agora olhar bem na bolota do olho do seu irmão e dizer para ele que Jesus ama ele? Agora, pode falar. Entrega para